Mais uma questão aqui da nossa banca Fundatec, do ano 2014, da SUSEP do Rio Grande do Sul. Quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente sem remuneração, e praticar um ato considerado, então, abuso de autoridade, será sancionado administrativamente de acordo com a gravidade do abuso cometido. Qual alternativa que não é considerada sanção administrativa, previsto lá na Lei 4898/65, está lá no artigo 6º da lei, que regula o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal nos casos de abuso de autoridade. Então, qual dessas alternativas aqui não é considerada uma sanção administrativa? Antes de responder o que está lá no artigo 6º da nossa Lei 4898, eu vou montar um quadro aqui na tela seguinte, para que a gente possa ver e ter uma ideia com mais facilidade e acertar com muita tranquilidade essa questão aqui número 6. Quer ver? Nós temos aqui advertência, multa, repreensão, demissão a bem do serviço público e destituição da função. Antes de responder, vamos dar uma analisada nesse quadro seguinte aqui, das sanções aqui. Nós temos a sanção administrativa, a sanção civil e a penal. Já montei um quadro aqui para vocês, baseado lá no artigo 6 lá da nossa lei. A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e consistirá em advertência, repreensão, suspensão do cargo, função ou posto, por prazo de 5 a 180 dias, com perda de vencimentos e vantagens. Nós temos também a destituição de função, demissão e demissão a bem do serviço público. Para memorizar, eu montei aí uma dica. Vejam ali, nós temos 3D mais RAS, tá? 3D, nós temos 3D, nós temos a destituição, a demissão e a demissão a bem do serviço público. Então, 3D, destituição, demissão e demissão a bem do serviço público. E o RAS, o R, repreensão, o A, advertência e o S, suspensão. Então, 3D, destituição, demissão e demissão a bem do serviço público, e a repreensão, a advertência e a suspensão. Isso são sanções administrativas, certo? Às vezes as bancas, já botei um cuidado aqui embaixo, as bancas trocam. O que elas fazem? Elas trocam de penal para administrativo ou o contrário. Então elas colocam aqui algumas da área penal e dizem que são administrativas, ou colocam umas da administrativa e dizem que é uma sanção penal. Então veja bem, nós vimos agora há pouco na questão que nós tínhamos algumas alternativas. Nós tínhamos lá advertência, tínhamos multa, tínhamos repreensão, e qual dessas alternativas eles estavam perguntando o que era considerado uma sanção administrativa. Então, nós já vimos ali que é 3D mais RAS. Qual daquelas que não tinha 3D mais RAS? Nós vimos lá que tinha a multa, porque a multa é uma sanção penal aqui na linha A. Então, veja bem, às vezes eles colocam uma da penal lá como sanção administrativa para enrolar os candidatos, evidentemente, eles precisam eliminar candidatos. Então, gravando a parte das sanções administrativas, 3D mais RAS, fica muito fácil, por exclusão, saber que qualquer outra que cair é da área penal. Por exemplo, multa, detenção por 10 dias a 6 meses, nós temos aqui a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por um prazo. Às vezes eles pedem esse prazo aqui nas provas também. Eles põem assim até 2 anos, até 5 anos, até 10 anos. Não, são até 3 anos. Então cuidem desses detalhes aqui para fins de concurso. Na parte da sanção civil, caso não seja possível fixar o valor do dano, consistirá então no pagamento de uma indenização. Então o servidor público poderá ter que indenizar se ele cometer um abuso de autoridade. Então vamos voltar aqui então para a alternativa que nós vimos aqui. Nós vimos que as sanções administrativas é 3D mais RAS. O que não é considerado uma sanção administrativa aqui? 3D mais RAS. Advertência, o RAS. Repreensão, advertência. Letra C, RAS, repreensão e advertência. Tem a suspensão que não está aqui, mas também é uma delas. 3D, nós temos a destituição de função na letra E, nós temos a demissão e nós temos ainda a demissão a bem do serviço público aqui na letra D.
Então, qual dessas aqui que não está elencada lá no 3D mais RAS é a multa da letra B. Então, fica muito fácil de acertar uma questão, caso caia, baseado no esquema esse aqui que eu montei para vocês. Então, por isso que na alternativa anterior, nós temos que marcar, então, ali a letra B.